Boa noite! Começando mais um Cola Mais e do jeitinho que eu gosto. Eu e você, você e eu, juntinho nessa sexta-feira maravilhosa. Ó, eu vou fazer um convite pra você já de cara. Segue a gente aí, se inscreve no canal. Você sabe que pra mandar mensagem pra gente, você tem que estar inscrito aqui. E eu quero saber de onde você é, então manda mensagem, se inscreve, me fala de onde você é. Manda mensagem pra mim lá no Instagram também, eu vou ter o maior prazer de poder receber o seu carinho, a sua mensagem, enfim. O que você quiser escrever, escreve lá, só não xinga, né? Não precisa, tá tudo bem. Mas se quiser xingar, pode também, não tem problema. Ó, programa mais do que especial, eu tô recebendo aqui uma advogada super jovem, assim, a doutora, vou chamar de doutora, porque eu gostei. Ela não gostou muito quando eu falei doutora, mas eu tô recebendo aqui, eu vou ler o sobrenome dela, porque o sobrenome dela é o nome do escritório dela agora, tá bom, meu amigo? Vai pensando que é coisa boba. Tô recebendo aqui a especialista em advocacia criminal, eu gosto de advogado criminal, e também de família, que é a Suelen Paulino. Obrigado, doutora. Boa noite. Boa noite, como você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? É um prazer estar aqui. Já começo com aquela pergunta que todo mundo deve fazer, né? Gosta mais do criminal ou da vara da família? Como que é? Eu, particularmente, sou amante, apaixonada pelo direito criminal, né? Isso daí é uma coisa que corre na veia, né? O direito criminal, ele mexe muito com o senso de justiça literal mesmo, assim, mais do que qualquer outro. Eu acho que o senso de justiça, quando a gente fala do criminal, ele tá muito latente mesmo, né? Quando a gente fala que todo mundo tem o direito a... Como é que é? A inocência, não, que toda a presunção de inocência, todo mundo tem esse Até o direito. trânsito julgado, isso. Até ser julgado, né? Isso E aí, mesmo. isso é usado muito pelos advogados mesmo. É usado, porque é verídico, né? Isso daí é realmente a condenação da pessoa, ela só vem com trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso. Enquanto tiver a possibilidade de recorrer contra uma decisão de condenação, você ainda não pode ser julgado como condenado. Considerado culpado. Culpado, E tal. nem isso. Caramba, e eu vejo vários casos que tem muitas dessas. Recorre aqui, recorre ali, aí demoram anos e tudo mais. Demora. Né? Nós temos 3 graus de jurisdição, né? Então, a gente consegue ir para recorrendo cada grau de jurisdição, dependendo, né? O terceiro sempre é mais difícil, porque ele vai afunilando bastante, mas é possível. Sensacional. E como é que você começou? Você sempre teve, desde criança, porque falar desde nova é redundância, né? Mas desde de criança, essa vontade, assim, ou em algum momento desviou e falou assim, não, eu tenho ou isso ou aquilo, né? Como jovem, quando criança, a gente tem vários sonhos e tal. Eu queria ser herdeira. Não foi possível. Herdeira é legal, né? Não foi possível. Não deu. Quando eu vi que não estava dando, eu comecei a fazer um técnico de logística. Lá no 2º ano do meu ensino médio. Bom. E aí, no técnico de logística, eu tive direito tributário, que foi a matéria que eu mais me familiarizei. Pelo âmbito do direito, não pela matéria de direito tributário, porque hoje eu sou uma lástima, né? Para direito tributário, eu sou uma lástima. Então, foi quando eu acabei me identificando pela área do direito, com a professora e tudo. Aí, saí no 2º do ensino médio já pronta para ingressar na faculdade de Direito. Que legal. Interessante você ter falado do direito tributário, porque o Brasil tem... todos os amigos meus são advogados tributários, eles falam que o Brasil tem muitas nuances, né? E aí todo mundo tem um amigo que é advogado. Tem. E aí quando ele vem perguntar, é só uma consultinha, é só uma perguntinha, mas o cara não acredita muitas vezes, por exemplo, que se você é criminalista aí da direito da família, você pode não saber de um outro assunto, né? sei. E aí os caras eles não acreditam, né? Mas você não é advogado? Não é assim? Exato. Não me pergunte nada de direito previdenciário, eu não sei. Mas quando eu posso me aposentar? Eu não sei. O que você sabe é o que eu sei. Entendeu? Porque foi uma matéria que eu tive na faculdade, na prática, eu não vivencio, não tenho, infelizmente. Então, eu não sei. Tributário piorou. Porque tem gente que é especialista no direito do trabalhador. Aí... Eu fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho. Eu gosto bastante de Direito de Trabalho também. Eu atuo na área, mas não é meu forte, assim, a dedicação do escritório. Não é a paixão mesmo, não, né? Mas eu faço. Caramba, olha aí, tá vendo? Então você que tem um amigo advogado, se ele falar que não sabe, ele não tá mentindo pra você por causa do honorário, não. É que ele não sabe mesmo, porque pode acontecer. Tem advogado que pega, hein, por causa do honorário.
Tem, né? Ai, tem. Tem uns que mentem, né? Aí o cara lá, especialista de direito civil. Aí você Não vai é. perguntar, o cara fala, não. Pega muito, né? A gente tá passando por uma situação para os advogados como um todo e tudo mais. O Supremo tá muito em voga. Não quero te colocar em maus lençóis, obviamente, mas a gente tem visto muito em voga, assim, o Supremo, o direito no Brasil, a prisão da Deolane agora e tudo mais. Como é que você está vendo esse momento jurídico do Brasil? O Brasil corre algum perigo jurídico, assim, em termos de democracia? Porque a gente está escutando isso o tempo todo, né? O Nossa, STF vai mandar parece meu fechar. pai. Não é isso? Ai, meu pai. Pelo amor de Deus. Ele fica o dia inteiro deitado no Facebook, aí fica vendo essas notícias. Ele tem certeza que a qualquer dia vai cair alguém lá na Paulista e vai derrubar tudo e não vai ter mais STF, não vai ter mais nada. E não é tão simples assim, é muito radical. São coisas que tá longe de acontecer. A gente ainda tá seguro. Tá seguro. Tá. Tá seguro. Então tá tudo bem. Eu tô mais tranquilo agora. Eu tô mais tranquilo. Eu vou pedir pra minha galera que eu tô com um problema no cronômetro, que acho que ele tá de cabeça pra baixo, eu não tô conseguindo saber verdade. como é que tá o tempo. Mas daqui a pouco a gente arruma isso aí. Eu olhei assim e falei, ué, tô com algum problema ali. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Eu vi algumas atuações de casos... Aí, ó, tá vendo? Ó? É um babado. Olha aí, ó, isso aí. Essa é uma questão jurídica. Não, ele tá polêmico. Essa é uma questão jurídica que é uma polêmica danada. Nesse caso aqui, a doutora tem algum lado? E aí eu vou fazer a pergunta melhor em relação ao X, né, o antigo Twitter, e a justiça brasileira, nem vou falar o Alexandre de Moraes. Nessa queda de braço, a doutora, pensando juridicamente, tem algum lado? Ah, não, porque assim, mesmo juridicamente, quem vai vencer sempre é a lei. Então, se tiver alguma. Não vai existir uma possibilidade, né, de como houve, derrubaram, né, o Twitter. E assim, não, é difícil você conseguir driblar muito o judiciário nesse sentido. Eu ainda tenho fé na justiça. Então, o que acontece? A lei ela vai ser difícil de ser driblada ali. Então, se tiver calçado. Então, aquele que tiver melhor calçado vai ser aquele que vai ser o vencedor dessa batalha aí, né, que a gente tem. Mas é isso, entendeu? Nesse caso, por exemplo, o Alexandre de Moraes é que expediu lá e falou, vai cair tudo mais. Caiu e caiu mesmo. E caiu mesmo. Creio eu, assim, eu sou leigo. Ele é a última instância, sei lá, se tem 3, ele deve ser a 5ª instância, ele é a última. Para quem que recorre num caso desse? Não, cabe recurso. As decisões deles também cabem recurso. Mas é direto para ele. Lá dentro, não vai para ele, né? Porque ele não vai julgar 2 vezes o mesmo caso. Mas Ufa. lá ainda Tô mais vai tranquilo. é bem complexo esse assunto. Eu nem vou entrar muito para Sim. ficar com, né? Mas dá para entrar com recurso. Entendi. Então, por exemplo, porque pelo que eu entendi desse caso especificamente, eles precisavam ter um representante no Brasil, eles demitiram todo mundo e não deixaram tinha. ninguém aqui. Isso mesmo. E aí, ó, se não tiver, isso tá na lei, tá descrito lá, então não tem muito como discutir, né? Se não tiver... Pode driblar e se colocar alguém a partir desse momento. Eu ofereci minha casa, falei que E se me não pagar foram. 150 mil dólares por mês, pode colocar meu endereço lá. Não tem problema. Não tem problema. Então. Baratinho. O que você acha, Silvão? 150 mil dólares por mês, eu posso Ninguém ser quis. Ninguém me chamou. Ai, Não poderia? poderia. Agora, é bem assim mesmo? Nesse caso aqui, por exemplo, precisa ter um representante legal. Não precisa ter uma mega estrutura. É realmente um representante que vai se responsabilizar. Que vai se responsabilizar, justamente. Então, assim, é difícil alguém querer se responsabilizar não, nesse eu tô ato. brincando, acho que é Mas, sim, é isso. Que loucura. Em tese, é isso. Caramba. Bom, o Brasil tá de cabeça para baixo num caso bem famoso aí, que é o da doutora Deolane, que é uma advogada que também eu foi adoro presa. esse caso. Então. A gente pode falar um pouquinho mais desse caso? Assim, vamos Claro, supor que, juridicamente falando, juridicamente vamos falar falando, tudo. Vamos hablar. o que está acontecendo com a doutora Deolane, que está presa, junto com a mãe, né, com algumas acusações e tudo mais. O que está acontecendo? Olha, eu vou até dar uma questão de opinada, mas assim, nem sim, nem que não. O que acontece? Essa é uma prisão midiática. Por quê? O crime que ela está sendo acusada hoje, ele não preenche os requisitos para que ela fique dentro de um presídio. Eu vou tentar ser mais clara possível para não entrar mais em conceitos, né, jurídicos.
Mas o artigo em si, ele estabelece alguns requisitos que precisam ser preenchidos para a pessoa ficar presa preventivamente. O caso dela não é um desse, a gente está falando de um crime patrimonial, né? Então, vamos supor que é diferente de um cara que roubou, matou, enfim. Por quê? Que na rua ela vai afetar o andamento processual? Em nada. O Cariani é um caso, ele está solto. Ele está respondendo o processo criminal em liberdade. Qual é a diferença entre os dois? Entende? Porque, assim, ela vai continuar respondendo ao processo, ela vai continuar sendo investigada, vai ser apuradas as provas, porém, tá um pouquinho complicada essa questão de enfatizar os requisitos da prisão preventiva dela. Por isso que ela foi solta. Um dos argumentos da defesa foi justamente o fato dela ter uma filha menor, né? E aí, com a filha menor, ela consegue a prisão domiciliar, porque ela comprovou que a menor, de 12 anos, não possuía nenhum tipo de... não possuía um terceiro para cuidar, até porque a mãe dela mesmo está presa, né? Então, teria que ser ela a cuidadora. Por isso que a justiça concedeu as medidas para ela cautelares, para ela conseguir ficar em casa. Prisão domiciliar. A gente não tá fazendo juízo de julgamento aqui, Não, é obviamente, lei. né? É lei. Mas então, na sua visão, ela preenche todos os requisitos para estar em casa respondendo em liberdade. Sim, sim, com certeza. Não tem, porque assim, ó, vamos lá. O que acontece? Eu vou tentar explicar um pouco de forma mais dinâmica. Uma pessoa que roubou, ela é uma ameaça para a sociedade? Sim. Ela pode cometer de novo o crime. Uma pessoa que cometeu um crime com grave ameaça, com emprego de arma de fogo, é uma pessoa que pode. Agora, uma pessoa também que não tem residência fixa. Onde que eu vou achar esse cara? Porque o processo vai estar rolando. Eu vou precisar intimá-lo do andamento processual. Como que eu vou fazer isso, sendo que ele não tem casa? Eu preciso que o oficial de justiça bate lá e fale, olha, tá assim, assim, assado, ou que ele contrate um advogado, enfim, que ele esteja de fácil acesso. Ela não, ela tem uma residência fixa. Então, a gente está falando do caso concreto. Eu não estou falando por ela ser a Deolane, estou falando por ela preencher os requisitos legais, seja ela Deolane, seja ela Maria, seja ela quem for, Sim. entendeu? E ao que a gente, juridicamente, de novo, não é juízo de julgamento, a gente se deve o fato dela ter sido presa novamente? Foi porque ela postou? Foi isso? Então, o que acontece? Essas medidas cautelares, são alguns requisitos que o juiz concede para a pessoa responder o processo em liberdade. Então, vamos supor, pode ser, no caso dela, propriamente dito, foi que ela não poderia falar em público sobre o caso, enfim, ela não poderia se expor, né? Porém, ela acabou descumprindo a medida cautelar imediatamente após a sua saída, né? Na saída mesmo? Na saída, ela já saiu falando. Uau. Ela já saiu hablando. E ela hablou mesmo. Ela hablou. Assim, pode ser que, por ela estar se sentindo, neste momento, injustiçada, né? Ela falou, bom, deixa eu vou falar e seja o que Deus quiser. Não sei o que passou na cabeça dela, não sei o que aconteceu, isso daí é mais questão de opinião mesmo. Mas, como ela acabou descumprindo essa medida, ela, ao assinar lá, um dos outros requisitos é a assinatura em juízo. Você vai assinar lá para comparecimento, né? Um dos outros requisitos. Quando ela foi preencher esse outro requisito, já tinha um mandado expedido. Caramba! A defesa, nesse momento, está alegando que ela não tinha tomado ciência das medidas cautelares. Eu não sei dizer se ela teve ciência ou não. Normalmente ela teria que ter sido intimada, né, dessas medidas cautelares, para que aí sim elas começassem a valer. Porque, em tese, mesmo o advogado lá falando para ela e ela não sendo intimada, ela não sabe, entendeu? Então, esse é o argumento agora da defesa. Entendi. Mas a gente, nesse caso, ela não poderia só alegar essa ignorância no aspecto de não saber, né? De não saber, Eles isso. não aceitaram isso. Não, depende. Se for comprovado que ela realmente não tinha sido intimada ainda. Ela tem um corpo de advogados, né? Assim, são vários Pelo advogados. que eu entendi, é um grupo de 8 advogados, né? Caraca, 8 advogados, mais ela advogada, mais as irmãs advogadas, e ela não tá conseguindo sair. Por isso que eu tô falando, aqui não é nem uma questão de opinião. É que se a gente vai apurando direitinho, parece que realmente uma prisão midiática. Justamente porque os requisitos estão preenchidos, ela consegue ter acesso a isso.
Porém, agora, tendo em vista que ela já teve esse descumprimento dessa medida, acaba que prejudica bastante, porque conceder 2 vezes é realmente bem complicado. Caramba, é um caso muito complexo. Eu ouvi bastante falar também de uma sala de Estado Maior. Eu achei esse nome maravilhoso, né? É isso? Ela teve Sala de direito. Estado Maior. Eu gostei desse nome. Me pareceu que era um presidente dos Estados Unidos que estava. Esse daí também foi bem polêmico, porque as pessoas acharam que foi bem em prol da Deolane, né? Não das características dela, né? Então, pelo fato dela ser quem ela é, as pessoas acabaram achando isso de forma injusta, né? Então, conceder a ela uma sala privatizada, conceder a ela ventilador, comida a cada 3 horas, não, 3 refeições ao dia. Enfim, ela teve acesso a tudo isso durante o período que ela ficou custodiada, né? E ela teve isso por ser uma advogada com a OAB, certo? Ou por ser a Deolane? Mais ou menos. Porque assim. Doutora, me fala, doutora. Pode dar a sua opinião. Não, mas Porque é uma advogada, ou seja, toda e qualquer advogada com a OAB É teria difícil. isso ou é a Deolane? É um direito, mas assim, ele vai ser realmente visto quando for. Vamos supor que eu seja, em algum momento, vamos colocar hipoteticamente, eu pratico um crime e acabo sendo presa. Será que eu teria, mesmo esse direito sendo resguardado, eu teria acesso a ele? Da forma como ela teve? Tá aí uma boa pergunta. Tá aí uma boa pergunta. E no caso da mãe dela, por exemplo, ela também teria esse direito por ser filha dela, ou mãe dela, ou nada a ver? Não, nada a ver. Aí ela pode ser que ela esteja numa sala comum. Pode ser. Inclusive, eu não sei nem dizer, pra ser sincero, eu acabei nem. Coitada, a dama ficou obscura, né? Acabei de pensar agora. Pra mim passou batido, eu não vi ninguém comentando. Eu também não. Se ela tá numa cela comum não sei. ou não. Eu acabei, agora que você falou, eu realmente não sei. A gente viu bastante o comportamento das irmãs, na minha opinião, Nossa. Então, mas na minha opinião, completamente compreensível, porém eu não sei se cabível pro momento. Porque tem as duas, eu compreendo. Elas estão processando todo mundo. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Eu entendo como elas estão fazendo. Eu acho que não é o momento. Mas talvez, é isso que eu tô querendo dizer, talvez não seja a melhor solução para esse momento. Juridicamente, esse barulho todo pode atrapalhar? Essa galera fazendo bagunça na porta e tudo mais, pode atrapalhar? Pode atrapalhar, como no momento em que a prisão dela foi anunciada, diversos advogados impetraram HC a favor dela, para poder fazer com que ela saísse. O que acontece? Aquilo acabou gerando um baita de prevenção, a gente chama de prevenção, né? Porque teria que ser julgado naquele HC, naquele lugar e daquele advogado. Então, assim, a defesa dela ficou realmente bem difícil, porque várias pessoas estavam se envolvendo, inclusive advogados. Que não tinham nada a ver com o caso. Nada a ver com o caso. É só pra gente contextualizar, HC, habeas corpus, né? Que é o pedido que você faz pra liberar uma pessoa que tá lá preventivamente presa. Né? Caraca, eu não sabia disso. Não. Quer dizer que qualquer advogado advogado pode entrar com pedido de habeas corpus? Pode, porque ela seria a paciente, nós seríamos o impetrante, né? Quando nós ingressamos com HC, nós entramos com ele. O nosso cliente é o nosso paciente, né? Que nós chamamos de termo jurídico. Então, nós somos os impetrantes. No caso, o advogado está impetrando em favor dela. Eu imagino que um advogado que não tenha nada a ver, que não seja contratado, fazer, né? Ele quer isso por mídia mesmo, né? Mas que mídia? Porque não vai ser visto, né? Eu não sei. Assim, será de verdade, naquele dia eu tinha tanta coisa para fazer. Mas será que não sai na mídia assim? O advogado X conseguiu habeas corpus? Não vai conseguir. Não vai conseguir, até porque depois a defesa dela vai afunilando, né? E mostra qual que é o da defesa correta. O que tem que ser julgado. Eu fiquei imaginando o que tá passando na cabeça do... Eu fiquei imaginando, mas assim, eu falei... Tava até conversando com algumas pessoas, eu falei, meu Deus, eu trabalhei tanto naquele dia que eu não consegui... Tá difícil até fazer para os nossos clientes ali, né? De prontidão, imagina trabalhar para os outros assim. Caramba. Parar tudo que eu tô fazendo para impetrar um HC. No seu escritório, doutora, qual foi um caso... talvez não dessa magnitude, porque realmente é midiático, né? O Brasil inteiro falou, fantástico, enfim, tudo. Mas quais foram os casos que a gente pode destacar? Eu não sei se pode falar, né? Porque tem essa coisa do segredo de justiça e tal. Mas
casos que foram difíceis Então, como no teu escritório. teve um em específico, foi até aquele que eu estava citando, que realmente deu um alarde, repercutiu bastante, que foi um caso de um assassinato de genro e sogro. Genro e sogro? Aí Caraca, acabou que ficou midiático. O genro assassinou o sogro? Foi. E, Tá ma- começando agora, tá em fase de investigação ainda. Foi em julho. e o teu escritório tá advogando para qual das partes? Pro genro. Pro genro que cometeu o assassinato. São 4 acusados, né? Então, são 4 acusados nesse momento. Então, está sendo apurado agora tudo que aconteceu e em face da vítima, né? E do que a gente pode falar, obviamente, o que ele alega? O que aconteceu nessa noite ou tarde, nesse Difícil dia falar, fatídico? viu? É difícil falar, não por conta da defesa em si, mas é realmente bem complexo, porque foi apontado pelo meu cliente uma nova tese, assim, na época, quando ele foi ele foi se apresentar, né? Porque ele ficou foragido. Então, no dia que ele me procurou, ele falou que ele queria se entregar, né? Porém, ele tinha um requisito de estar presente à mídia, porque ele queria ter voz. E aí ele queria explicar o que aconteceu. Foi quando ele levantou uma nova bandeira, dizendo que tudo aquilo tinha sido causado a mando da ex-namorada, entendeu? E isso foi o alarde dele lá. Da filha do... Da filha do da mineiro. vítima. Caramba! Entendeu? A filha da vítima. Então, assim, isso gerou uma baita repercussão. Apesar de o processo estar tramitando em segredo de justiça, tudo isso que eu tô falando tá na internet, tá em vários sites, tá lá no R7, tá no... Enfim, tá em todos os sites possíveis e imagináveis. É bem fácil de achar. E foi quando ele acabou se entregando... Olha, eu tô com dificuldade na palavra, né? Não, mas tá tudo bem. Tá Eu tudo aqui, bem. oi, tudo bem. Tá tudo tranquilo. Pode continuar. E aí isso acabou gerando essa repercussão, né? E ele pediu a mídia junto porque ele teve medo ou alguma coisa? Ou ele só Sim, queria falar também. mesmo? E ele queria teve falar, medo de os ser, dois. sei lá, linchado ou alguma coisa do tipo? Isso. Na verdade, não linchado. Ele estava querendo falar, né? E para preservar mesmo a questão da integridade física e moral dele. Num caso como esse, vocês poderiam advogar tanto para ele quanto para ex-namorada e tudo mais, em conjunto, ou é difícil porque tem interesses diferentes? Porque ele meio que acusou ela, né? Você Ele está fez falando uma- no mesmo processo advogar pelos dois? Isso. Não dá, porque são acusações contrárias, Exato, né? exato. E ele tá acusando, né? Ela não dá São acusações para contrárias. fazer uma... Apesar que ela não faz parte desse processo, né? Ela não faz parte desse processo. Esse daí foi só o que ele expôs no dia da prisão dele. E aí, nesse caso, por exemplo, ele vai lá e expõe, faz uma acusação gravíssima dessa. É. Ela não é nem ouvida, ninguém chama, nem nada, não é arrolada nem como testemunha? Como testemunha, ela vai ser ouvida, porque o processo já está tramitando, né? Mas na questão ela depor, né, em questão dessa acusação, vai depender do Ministério Público se achar que é conveniente ou não. Porque, né, assim, não nesse caso em específico, mas pode ser uma estratégia, entendeu? Vamos falar, em outro tipo de caso, alguém levantar uma situação da qual não existe para poder contornar, entendeu? Então, o que acontece? O processo em si, ele vai seguindo, visualizando as provas, vai vendo se aquilo faz sentido ou não, para ver se convém ou não colocá-la como investigada nesse loucura. processo. É um processo demorado? Um processo Bem como esse é demorado. bem demorado, né? Porque tem que ser muito detalhado, né? Esse sim, porque ele vai demandar muita perícia, muitos ofícios, né? Então, realmente é um processo que demanda bastante coisa, né? Então, é apurado bastante elementos, são ouvidas muitas pessoas, então ele acaba demorando mesmo. Caramba. Quando a gente fala demorando, doutora, a gente tá falando de... Normalmente, né? Óbvio que existem vários casos, mas normalmente quantos anos? Olha, por exemplo, depende, não chega a ser anos, né? Porque eu tenho mesmo um caso que foi de homicídio também, foi cometido na mesma época, levei o meu cliente para comparecer até o presídio e já tivemos a primeira audiência dele. E agora já vai para, provavelmente, né, talvez para uma segunda, eventualmente, se ele foi pronunciado ou não. Então, assim, é o mesmo crime, a gente está falando de um homicídio, né, e já estamos
quase na segunda fase para terminar, entendeu? Entendi. Então é bem rápido. Agora, como o dele depende dessa produção de provas, depois da produção de provas acaba que vai deslanchando mais rápido. Entendi. Num caso como esse, doutor, por exemplo, que assim, creio eu que um cara que comete um assassinato, ele chega para o advogado e fala, ó, realmente eu fiz. Porque o advogado tem que saber tudo, né? É, a gente fala que não pode mentir para Deus nem para advogado. Não pode mentir para advogado. Então, vamos supor, o cara chegou lá e falou, ó, realmente eu fiz isso e tudo mais. Qual que é o papel do advogado nesse caso? É que ele tenha o julgamento mais justo possível, diminuição de pena. Isso. Enfim, qual que é o papel real neste caso? Eu sou muito realista. Não adianta eu chegar para ele e falar que nem como ocorreu, falar, olha, você vai ser inocentado. Não tem elemento para inocentar. Entendeu? Então, Você assim. teria que mentir, né, para inocentar, certo? Não tem nem como mentir. Tem um vídeo dele lá, entendeu? Foi tudo transmitido. Não tem. Agora, existem outros casos que a gente consegue diminuir o crime, desclassificar o crime. Por exemplo, tráfico de drogas e uso pessoal. Então, vamos supor que uma pessoa lá foi encontrada com uma quantidade X de drogas. Aquela quantidade, ela era para uso ou era para o tráfico? Isso é difícil. Entendeu? Vai saber se o cara ia numa festa. Vai saber. Se era uso coletivo. Vai saber. E se Não era é para o isso? mês inteiro? Exatamente. Então, isso é difícil, não é? Não? Mas tem uma classificação, né? Não. Não tem? Não tem, porque assim, vai depender, né? Por exemplo, eu tive um caso desse, que eu pleiteei, né, a desclassificação do crime para uso, né? E como... Quanto ele tinha, doutora? Ai, no caso dele, era como se fosse um saco de... Não, tipo um saco de açúcar, farinha. Tranquilo? 1 quilo. Tranquilo, esse era pro... Ele já tinha estocado pra vida. É isso. Aí caiu no uso. Caiu no uso. Só que aí teve um outro problema. Uso constante. Uso constante. Só que aí teve um outro problema. O Ministério Público não requereu, nesse caso, nesse caso, a punição para ele em caso de uso. Então, o Ministério Público, quando ele faz uma denúncia, ele acusa, ele tem que ver todos os tipos de acusações. Então, vamos supor... Ele acusou como tráfico só. Somente. Pra como uso, o juiz falou não é tráfico, ele não pôde condenar em uso. Porque o Ministério Público não acusou como uso. Meu cliente foi absolvido. Olha aí. É disso que eu tô falando. Existem... como é que fala? Eu ouvi um advogado falando que ele não mente. Como é que ele falou? Ele falou, eu não minto, eu só conto as versões com um olhar diferente. É tipo isso? É. Advogado. A doutora tem um namorado. Ele sofre na mão, assim, quando precisa de alguma coisa? Porque a argumentação com o advogado deve ser terrível, né? Ele dá sorte, né? Tudo coloca pra mim, tudo eu resolvo. Pra resolver os B.O. dele. Briga de trânsito, resolve a doutora. Resolve a doutora. Resolvo. Caramba, que dificuldade. E ele me dá trabalho, viu? É? Ele dá, porque ele é dono de loja, então acaba que... Aí o pessoal acha... No eu tinha Brasil, que ser bem bonificada. No Brasil tem essa coisa de... Como é que é? O cliente tem sempre razão e não é sempre assim, né? Nossa, o Código de Defesa do Consumidor e a Justiça do Trabalho, ela é bem complexa nisso, viu? Eu acho que tinha que haver umas nuances aí, porque realmente, às vezes tem casos, por exemplo, trabalhistas que o empregador, ele é muito certinho, ele paga tudo bonitinho, deixa tudo formalizado, aquela coisa bem organizada. Aí é processado e ainda é condenado em pagar alguma coisa. Eu já contei, acho que já contei isso aqui. Eu trabalhava com o Raul Gil, com o Raulzinho, e aí quando eles saíram da Band e foram pro SBT, acabou mudando a equipe e aí a gente não continuou o contrato. Eles me pagaram tudo. Certinho, mas certinho. Quando eu saí, eu juro, eu não tô exagerando. Quando eu fui lá homologar, porque radialista tem que homologar, né? Aí eu saí da homologação, me bateram já 2 advogados. Ó, eu já vi o seu caso, já sei quem é você e você pode processar e ganhar tantos mil. Eu falei, você tá de brincadeira. Como é que é um negócio desse, cara? Na porta, o cara sabia. Eu falei, é esporte isso aqui? Não, tipo às vezes, esporte, né? às vezes tem casos que as pessoas não sabem que tem um direito e que deveria ter recebido. Por exemplo, Mas eu tô querendo dizer assim, no meu caso eu não tinha.
Isso. Então, tem caso e caso. Vamos supor, vai uma pessoa que deveria ter recebido insalubridade, não recebeu, não sabia que fazia jus, e aí depois descobre que tinha e que deve receber. Mesmo sendo pago as outras verbas de forma regulares e corretas, a pessoa ainda faz jus àquelas lá que não foram pagas. Então, até aí, ok. Não, até aí tudo bem, mas no meu caso não tinha nada. Mas aí vem um advogado, ele Ele sempre vai- acha alguma coisa. Tem dano moral, a gente vai conseguir intervalo tem isso. interjornada, intervalo... Tudo. Aí eu falei, amigo, pelo amor de Deus, O para com piso isso. normativo. Isso. Eu nunca processei nenhuma empresa. Tem umas que até mereciam, pra te falar a verdade. Tem umas que até mereciam. Sai mas... com a porta aberta, né? Mas deixa. tranquilo, Assim, tá até tudo porque tranquilo, a partir do momento que não deu mais pra mim, eu saí, tá tudo certo, vamos embora. Mas assim, durante muito tempo, pelo menos, não tô falando da justiça trabalhista como um todo, mas as empresas não tinham voz pra se defender. Quando o cara entrava, processava, Perdeu. ele ganhava automaticamente, né? Já o vinha com a trabalhador. sentença procedente. E era assim mesmo, né? É verdade. Caraca! Mas é verdade. E isso inclui também, como a gente estava falando, do Código de Defesa do Consumidor. É complexo também, né? A relação consumerista, né? Ela acaba gerando essa responsabilidade. Pô, uma coisa que me ocorreu agora, nesse caso específico que a doutora tá atendendo, do rapaz que, né, teve o problema com o sogro, é um caso criminal e de família, né? É os dois juntos. Nesse meu? Ó, aqui, ó, a doutora atua no direito criminal e direito da família. Esse é um caso criminal, porque tem um crime, e é de família, porque o sogro e o genro junto. Olha aí, tá vendo? Não Mas, é? mas aí entra outro que... por exemplo, dava pra ser... Se fosse pela vítima, daria pra gente falar em inventário. Aí, ó, entra a parte de... Tá né? vendo? Aí, Olha ó. aí, ó. Vai que, não tô aqui levantando nenhuma, mas vai que hipoteticamente, possivelmente, poderia ser por conta de herança. Entendeu? Não é? Olha só que loucura. Como foi o complexo. dos cravinhos, né? Ai, que dó. Dos cravinhos foi isso, né? Herança da Richthofen. Richthofen. Olha aí, herança. Tá vendo que loucura? Caramba! Doutor, e no... Vou chamar de Suelen, né? Isso. Suelen. E no direito da família, qual que é a atuação que você mais faz mesmo? Assim, lance de herança, separação, pensão, o que é exatamente assim? Que você gosta de atuar? Na parte da família vem bastante divórcio e alimentos. Alimentos, para quem não sabe, é pensão alimentícia. Pensão né? alimentícia, é. A pensão alimentícia é um assunto bem vasto, né? Porque a gente pode falar em alimentos para tanta pessoa. Inclusive, esse é um assunto que está muito recorrente, a gente vê. E é um assunto muito polêmico, né? É um assunto muito polêmico, porque tem gente. O cara sempre acha que está pagando muito, a mulher sempre acha que está pagando pouco, e no meio tem uma criança, né? Então, Isso. é muito difícil de lidar, né? Por isso que nos processos de família, o Ministério Público ele intervém. Porque ele zela pelo melhor interesse da criança, entendeu? Então, sempre vai ter, nesse caso de menor, né? Vai ter o Ministério Público intervindo no feito. Intervém para proteger. bem da criança. Né? Caramba, a gente já tem uma convidada, mas eu não vou falar o nome da Jenny Miranda, porque eu quero... né, não vou fazer isso, porque eu não vou falar mal da Jenny Miranda aqui. Ela tá tendo uma treta de família aí com a Bia, que é a filha dela, que ela não tá tendo acesso. Ela é a avó, né, do filho lá. De visitas. Eu fiz até uma... Isso, ela não tá podendo visitar, né? Isso, E aí ela me falou que... Ela me falou não, que ela não falou comigo, porque ela não veio no programa 2 vezes, né, Jenny Miranda? 2 vezes você não veio no programa. Caramba! E desmarcou no dia, né? Mas eu não vou falar... Eu não falei que é a Jenny Miranda, né? Não. Ah, tá. Eu não vou falar porque eu não... tô passando já o pano aqui, já vamos ver o que a gente vai fazer. Eu não vou falar, né, Silvio? Nicolas, nós não vamos falar, né? Tá tudo bem. Mas ela falou no Chupim, lá da Metropolitana, que estava entrando, que tem uma lei que os avós podem sim visitar os netos. É isso mesmo? Porque assim, a gente tá falando de direitos e deveres, né? Se os avós têm o dever, em caso de preenchimento dos requisitos, lógico, de pagar os alimentos para os netos, por que não direito de visita? Tem isso por exemplo, se a mãe ou o pai... Normalmente o pai, vamos falar assim, o pai não tem condição de pagar os alimentos. Essa tem transmissão, sobe automaticamente? Sim. Não automaticamente, tem que ser comprovado. Tem que ser comprovado. Por exemplo, vamos supor que
o genitor tá preso ou o genitor faleceu. Aí alguém vai ter que pagar os alimentos. Vamos supor que o genitor faleceu e aí os avós estão vivos. Só que aí a gente tá falando dos dois lados, né? Tem os avós paternos e os avós maternos e paternos, né? Então, assim, a responsabilidade vai para eles. Então, não é só colocar para os avós paternos, no caso, né? Então, tem que ser restabelecido dessa forma. Eu não sabia disso, por exemplo, no caso de morte de um dos dois, os pais, eles podem ser responsabilizados? Ou eu não sei se essa é a palavra, mas podem ser... Podem. Caramba, não sabia não. Ainda mais, vamos supor que a gente está falando de um caso de que a mãe não receba pensão por morte, né? Vamos supor que eles eram namorados e tiveram um filho e não tem o benefício da pensão por morte para ela. Ela vai precisar de um auxílio, né? De forma que ela possa, sim, pedir para que os avós paternos façam esse suprimento. Mas não é meio doido? Vamos analisar aqui. Tô aqui, é só analisando. Pô, eu vou lá, tô eu e a Camila aqui. Aí a gente tem um filho, Isso. Aí eu falto, né? Eu venho a Sim. faltar e tudo mais. Aí o responsável por isso é meu pai? Se ela entrar na justiça, comprovar que ela precisa, eles comprovar que podem pagar, sim. Caramba, eu não fazia ideia. É complexo, porque a gente Isso é bem complexo, de né? comprovação, né? A gente tem que entrar com tudo com comprovação, né? Não adianta falar, olha, ele faleceu e eu quero o alimento dos avós paternos, ponto. Ah, não é... Não. Mas essa não é tão simples como, por exemplo, e tem que ser mesmo da esposa pro Não, pro, da esposa ex, a gente né? só tem que provar que é pai. É pai isso, vai pagar. porque a obrigação e pronto, É, acabou. E eu pronto. concordo. Mas Ok. no caso dos avós, então, é um pouco mais complexo. É. Ah, entendi. É mais complexo. Tem que ter uma Faz prova sentido. mais robusta, né? Faz sentido. E é uma prova muito mais de necessidade, então, da mãe do que de Isso. obrigação dos avós, né? Isso mesmo. Tanto que não é um assunto nem falado, né? As pessoas não sabem. Poucas pessoas sabem. É verdade aí, tá vendo, moça? Às vezes você tá perdendo a oportunidade aí, ó. Vai que o vô é rico. Aí, Então, ó, pô, chegou a hora. Procura Vai aqui, pra ó. seu direito. Procura a doutora Suelen Paulino, que ela pode te ajudar, tá vendo? Você não sabia dessa dica aí, viu? E a Jennifer não, como é que é? A Jenny vai poder ir lá visitar o neto, então. Se for Mas restabelecido nesse pela caso, justiça, sim. então, mas nesse caso, vamos supor assim, pô, as duas não se dão bem. É notório isso, porque... E eu não tô supondo, eu vejo na internet, as duas... A mãe e a avó da criança não se dão bem. Tá. A avó entrou com um pedido lá e ela vai ter esse direito. Como que é essa visitação? Ela é Ela pode assistida ser, por alguém? Como que é? Então, vai depender. Porque o que pode acontecer? Se encontrar em um local público, ela ser assistida, na residência da avó. Enfim, depende de como o juiz vai acabar enquadrando esse tipo de visitação, entendeu? Então, vamos supor que a avó fale, tá tudo bem o menor ficar com a avó, na casa da avó. Com pernoite ou sem pernoite. Então, assim, é muito esquisito, né? Então, assim, o juiz ele vai acabar estabelecendo, naquele caso, as condições para a visita. Seja ela, pode ser 2 horas em um dia só da semana, a cada 15 dias. Pode ser que seja feita de forma progressiva. Ah, pode ir mudando já. Não necessariamente também a genitora precisa apresentar o menor. Então, vamos supor que eu tenho um problema com a minha sogra e eu vou ter que fazer... Ela vai ter esse direito à visita. Ok. Eu necessariamente preciso levar minha filha lá? Não, eu posso falar que a minha mãe que vai levar. Ah, entendi. Então Entendeu? dá pra... Eu posso nomear alguém da minha confiança para estar presente. Eu não preciso estar. Por isso que acaba esse argumento de que há essa intriga entre elas vai acabar afetando o menor. Não vai, porque existem saídas, entendeu? Dá pra evitar o climão, né? Dá pra evitar a torta de limão. Assim, hipoteticamente, é bom que se fala hipoteticamente, Sim, né? você foge um pouco dessa questão de tomar processo, né? Quais são as palavras-chave que os jornalistas usam para não ser processado? É hipoteticamente, tem outras, tem segundo fontes... Segundo, não sou eu que falei, supostamente também, né? Supostamente. Porque Talvez. se talvez, supostamente, hipoteticamente, a Jenny for visitar o neto, como ela vai nos podcasts que ela marca, acho que ela não vai ver o neto tão cedo. Então, Não é? não vai. Essa foi Ai, que boa, você horror. gostou, né, Silvio? Essa o Nicolas gostou também. Gostou Ai, também, que né, horror. doutora? Essa foi boa, vai.
Essa foi boa. Não, mas tá tudo bem, fica tranquilo. Tá perdoado. Tá Tá perdoado. vendo? Ele só falou disso 52 vezes, mas tá tudo bem. Tá perdoado. É porque eu não tive o programa sexta porque ela não veio. Aí não tive o ao vivo porque ela não veio. Mas tá tranquilo, tá de boa. Não foi prejudicado. Não, exatamente. Não, é porque a estrutura, né? Tá tudo tranquilo, né? Tá de boa. Mas vamos lá, vamos em frente. Ó, a doutora é muito vaidosa? Ah, eu gosto. Gosta? O que faz assim pra se cuidar? Conta pra mim, me conta, porque eu vou entrar num assunto que eu acho que você vai gostar. Vai, deixa eu ver. Faço cílios, sobrancelha. 2 vezes na semana vou no salão. Eu não lavo meu cabelo em casa. Ah, Eu vá. fiquei caga. Ah, vá, sério? E aí, conta pra mim, irmã. É verdade tudo isso aí? Olha Não lá. lavo cabelo em casa. Nem shampoo você tem em casa, então. Não, eu tenho uns Kerastase que meu marido fica usando. Você acredita? Ah, minha mulher compra uns E ele fica fazendo importados e eu vídeo ainda uso. no TikTok. No TikTok não, no Instagram lá jogando meu Kerastase na cabeça, Eu assim. uso. É uns laranja com preto, é uns dourado com Olha. preto esse aí, né? Eu uso também, ela fica doida. E O quando shampoo eu é uso... R$200. Esse aí, quando eu uso pra lavar o corpo, ela fica doida. É, ela fica doida. Eu te perguntei isso pelo seguinte, ó. Eu vou falar de um produto pra você que tá em casa e pra você e Eu já pra tô até todo de mundo que olho. precisa, ó. Iluminize C. Isso aqui é um rejuvenescedor. Você quer uma pele mais bonita, mais viçosa, uma pele sem esse olhinho, esse pezinho de galinha, uma pele rejuvenescida de verdade. Ele tem alta concentração de vitamina C. Tem alfa-arbutin, que é um clareador da pele. Para você que tem manchinhas e quer se livrar dessas manchinhas, tá aqui uma dica maravilhosa. Eu vou falar para você acessar agora esse QR Code que tá aqui, ou também você pode ir no Instagram, que é o Pele Convida Oficial. @Pele Convida Oficial. Fala com o pessoal, porque você vai ter acesso a todos os produtos. Tem produto para o cabelo, tem produto para o corpo. Vale muito a pena. Pele Convida. Esse produto aqui foi desenvolvido pelo Dr. João Almeida, que é um especialista, um cirurgião maravilhoso, especialista em rejuvenescimento e também em cirurgias, para deixar você mais bonita. Então, assim, se você não quer marca de expressão, não quer realmente esse bigodinho chinês, e vai acabar isso aqui, viu, Silvão? Vai acabar isso aqui, ó. O doutor vai cuidar. Tá aqui, esse é o produto. Iluminize C. Vai agora, vai lá agora. Já clica aqui no QR Code, porque você não vai se arrepender. Essa dica aqui vale a pena. Ó, é testado e tem garantia, tá bom? Testado com eficiência. Ó, esse aqui é produto Eu já tô bom. até aqui olhando já. É bom mesmo, é lindo. Ó, gotinhas, é um sérum. Ai, eu Vai passar gosto. gotinhas aqui, ó, na zona T. Maravilhoso, todo dia. 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Padrãozinho da beleza. Acordou, passa, Acordou. dormiu, vai passar. É. Isso, acordou, já jogou aquela Prático, não aguinha. adianta falar que não dá, né? Não, dá. É, não vai ser Acordou. porquinho, não. Tomar um banho, já passa. Tomou um banho, aquela é. aguinha termal, né? Pra deixar bonitinho. Isso aqui, ó, joga uma aguinha e tal. É, É disso, esses cuidados tem que ter. tem que ter. Tem que ter. A minha mulher faz eu fazer essas coisas tudo. Ela brinca de Barbie e sua cabeça comigo. Ela chega lá eu também. e faz. Vem aqui. Isso, vem aqui. Aí já começa. Tá. Aí se diverte. Eu acho mó barato. Eu não ligo, não. Eu gosto. Lógico. É que tem cara que tem preconceito. Isso é uma bobeira. Bobeira, isso é bobeira demais. Gosto desses assuntos, doutor. Me fala mais casos que a doutora gosta de atuar. Me fala um, assim, que tenha atuado, que tenha falado assim, ó, esse foi bom. Sei lá, o cara bateu na mulher, eu fui lá, aprendi. Sei lá, me fala um que você gostou, que te deu orgulho de ter atuado. Não precisa ser Nossa. famoso, não. Ah, tem um caso que eu fiquei muito feliz de ter atuado. Era um caso que o meu cliente ele tinha sido acusado injustamente por roubo. Caramba, pô, isso aí pode acabar com a E vida ele da foi pessoa. preso. Ele acabou sendo preso, ele ficou 15 dias preso. Meu Deus. No dia e no horário ele estava trabalhando, mas como ele não trabalhava registrado, atenção ao não trabalho registrado. Ele não trabalhava registrado, ficou difícil comprovar que naquele dia e naquele horário ele estava. Então precisou que a empresa que ele trabalhava fizesse um termo de que naquele dia e naquele horário ele estava, comprovando que ele estava trabalhando lá, que ele trabalhava lá regularmente, né, tudo certinho, que naquele dia, naquele horário ele não estava na rua, né, que era de noite, então ele trabalhava, era um estabelecimento que, eu não sei se era 24 horas ou ele ia até meia-noite, 1h da manhã. Enfim, então, ele foi, pela vítima, ele foi acusado por meio do Facebook. Caramba. Reconhecimento pelo Facebook. Você acredita? Nossa. Aí ele foi, realmente, ele foi para julgamento do crime de roubo.
E aí ele foi inocentado. Aquele lá eu me arrepiava todinha, quase Que chorei. legal. Porque foi Agora, bem... pô, qual é o impacto? Obviamente que só ele poderia responder isso verdadeiramente, mas qual é o impacto para um cara que foi preso injustamente ficar 15 dias na prisão? Assim, a doutora que falou com Nossa. ele e tal, como é que o cara reagia a um negócio desse? Nossa, a hora que ele saiu foi assim, ele tem filho menor, né? Então, assim, foi bem difícil. É um fardo que ninguém, né, de forma injusta poderia ser acusado, É, né? não pode passar Ainda por isso se mais... não é justo. Nossa, só que Nesse caso, por exemplo, ele foi inocentado. não cabe indenização do Estado. Não, além disso, não cabe do Estado? Por que não cabe? Porque o Estado, na teoria, ele na verdade, ali, o Ministério Público, ele era um órgão acusador, né? Então, ele tinha as provas, os Mas elementos... ninguém indeniza ele? Nem o cara que Não, acusou? não, Não é possível. Não não. faz sentido, não. Tá, mas aí indo um pouco mais a fundo, por exemplo, ele foi inocentado, então nada mais consta no nome dele lá. Ele não tem nenhuma Não tem passagem ficha pela criminal, nada, não. nada, né? O cara tá limpo, né? Se puxar os antecedentes criminais, vai constar o processo, mas a absolvição dele lá também. Nossa, mas só de constar o processo não é Entendeu? ruim? É horrível, Não né? tinha como apagar isso da vida de um cara? Dá pra fazer reabilitação criminal, mas como ele, no caso, ele não foi condenado, não daria pra fazer, né? Então, não dá. É bizarro. Mas, assim, só no antecedente criminal, caso, vamos supor que ele pratique um crime, o juiz peça e dá pra ver lá, entendeu? Ah, tá. Não é tão simples. Não é Não. que nem o Júris, Não, o Júris não vai- Brasil não, lá no é, Google. lá. Põe no Google não vai aparecer. Não, Não. não. Tudo menos mal. Porque deve ser muito... né, Vexatório. um vexatório. Mas aí uma coisa daria pra dessa. entrar com uma ação também pra pedir pra tirar. Não dá pra garantir êxito, né? Mas dá pra solicitar. Caramba, olha só. E casos como tipo Maria da Penha, vocês atuam também? Eu pego bastante também. Como é que é pra vocês? Normalmente quem procura é a mulher ou o acusado? Os dois. Tem Aí- dos dois lados. Mas aí vai depender do que aconteceu, né, na prática. Porque, por exemplo, eu já tive casos que a agressão foi mútua. Entendeu? E eu tava defendendo o rapaz, a agressão foi mútua, ele não tinha como ser condenado. Quando tem uma agressão mútua, Comprovada. comprovada e com força, sei lá, porque tem uma força desproporcional normalmente, a não ser que você namore a Chrissy Borg, a não ser que você namore a Chrissy Borg, normalmente a força é desproporcional. Vou fazer uma pergunta prática aqui. Hipoteticamente, um casal brigou, ela deu um tapa e ele revidou com um tapa. Isso é uma agressão mútua? Ponto. Mas ela vai falar que ela deu? Ele vai provar que deu? Porque, assim, a mulher, ela tem uma voz maior, né? Então, no caso da alegação vir por ela, vai acabar que tem essa força da voz feminina por conta da lei, né? Da Lei Maria da Penha. Perfeito. E aí, por exemplo, o mesmo caso. Ela deu um tapa, só que ele revidou com um soco, com uma força desproporcional. Misericórdia. Aí, nesse caso, já cabe uma... Aí já. cabe realmente uma condenação... Já. Não entra nesse... Entra na Lei Maria da Penha, né? Isso, aí não entra em agressão mútua, Não. né? Porque Não, é agressão mútua, a desproporcional. gente tá falando de, por exemplo, que pode acontecer, vamos supor que a mulher foi pra cima do cara pra agredir, ele foi lá e acabou repelindo, deu um empurrão. Empurrou, sim. Aí ela sim, caiu sim. no chão, E vamos se supor machucou. e se machucou, entendeu? Aí ela fala, ai, você... Não, eu tava repelindo uma injusta agressão, né? Entendi. Entendeu? Então, assim, tem que ver certinho o contexto pra saber como Mas que ia se aplicar. difícil, né, É de difícil. contextualizar. É difícil. Já pegou caso, por exemplo, a gente tem visto um número grande até de falsas acusações, por exemplo. Já pegou algum caso desse? Falsa acusação de crime de Por Maria da exemplo, Penha? eu vi alguns casos, né? A gente tem visto algumas... Eu não cheguei a pegar, mas teve uma cliente que me procurou falando que ia acusar o rapaz de ter sido estuprada, sendo que ela não tinha sido. Meu Deus, e ela falou isso? Falou pra mim tinha essa intenção? que tinha essa intenção. Porque Como é ela que falou foi? que ela amava ele, era uma paixão, assim, muito grande, que ela queria ficar com ele a todo custo, que queria ficar com ele a todo custo. E ela falou que se ele não ficasse com ela ia fazer isso. Aí eu orientei juridicamente, falei, não, e aí nossa senhora, eu não é impossível. Você imagina um homem se acusar de estupro Deus o livre. por não querer ficar com a mulher? Deus o livre. Isso aí acaba com a reputação do cara pro Então. resto da vida. Mas nesse caso, juridicamente, você falou pra ela, moça, por favor, não faça isso que você pode ser presa ou não faça isso porque não faça isso? Ela pode responder por calúnia também, né?
Calúnia, como é, tem outra informação. Difamação? Difamação e tem... Injúria. Injúria. E falso crime, né? Falsa comunicação de crime? Falsa comunicação de crime. Aí esse porventura, vamos supor que eu vou lá na delegacia, eu falo que eu fui roubada, quando na verdade eu não fui roubada. Aí é falsa comunicação de crime, entendeu? Ah, entendi. Agora, se eu falar pra você, ou eu falar de você que você acabou roubando, falar, não, eu vou lá, converso com ele, falar, olha, ele tava roubando lá, não sei o quê. Eu tô acusando você de um crime que você pode ter cometido ou não. Aí entra como calúnia, entendeu? Entendi. Aliás, isso é um negócio muito louco, né? Mesmo que o cara seja um criminoso, você não pode Não simplesmente ir lá habla. e falar, né? Não saia Que falando. vai pra... Inclusive, eu vou fazer Eu uma fiz pergunta aqui. eu também fiz até uma notícia sobre isso ontem. Hoje? Não, hoje na UOL. Postei na UOL também. Como é que foi? Conta aí. É sobre isso mesmo. Pra não falar. Pra você tomar muito cuidado com a opinião, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? Mas tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai expor, da forma como a gente vai expor, opinar, né? Por isso que, voltando lá no caso da Deolane, muita gente vem sendo processada, porque da forma como está falando, da forma como está opinando, da forma como está visualizando o caso, ela pode interpretar mal e acabar pedindo dano moral, entendeu? Entendi. Que loucura. É, eu não loucura. dei minha opinião ainda sobre o caso da Deolane, porque ninguém me perguntou. O dia que me perguntarem, eu dou. Mas eu queria falar um negócio. Falando sobre esse... a gente estava discutindo aqui antes, a equipe, né, o Silvio, o Nicolas, sobre falar ou não de um caso que tem acontecido com a gente aqui. Nós recebemos um convidado que deu a sua opinião e ele falou de algumas pessoas. Falou da Deolane, falou do Davi Brito, falou da Antônia Fontinelli e tudo mais. E aí, as pessoas se ofendem muito quando elas gostam das outras, né? Por exemplo, se você dá uma opinião contrária ao Davi Brito, quem gosta do Davi Brito vem aqui e achincalha. Nossa senhora, vai escrachar com você. Eu tenho visto... comigo não, porque eu só pergunto, né? Mas eu tenho visto... Isso aqui é uma imagem muito boa da gente mostrar, porque é assim, as pessoas não têm rosto, normalmente. Aí elas entram e falam, ó, o convidado veio aqui e deu a opinião. Ele vai lá e fala desse convidado, você tem que ter respeito, mas xinga de todos os nomes que você puder imaginar. Chama das coisas mais obscuras e absurdas que eu não tenho coragem de repetir. Como agir numa situação dessa? Processa, ué. Mas como processa um cidadão que a foto é assim, ó? Que aí você entra lá, só tem foto de bichinho. Assim, não é um caso muito válido, né? Porque acaba tendo muito tempo, dinheiro, né? Pra ir atrás dessas questões, né? Mas vamos falar de um caso que daria mais repercussão ou que acabou afetando mesmo. Dá até para pedir rastrear o IP, né? Levantar tudo isso daí. Essa questão de investigação. Conseguem descobrir endereço, tudo. Eu e também ainda... pedir o ofício para o, vamos supor, vamos supor que tenha sido feito no Instagram ou no Facebook. Sim. O juiz pode pedir ofício para essas empresas para saber quem que está logado. Então, quando a pessoa vai cadastrar a conta, ela deixa lá um endereço de e-mail, deixa lá os dados cadastrais, né? E por meio desses dados cadastrais a gente consegue ter acesso. E eu ainda acho que as contas todas tinham que estar vinculadas a um CPF. Todas. Também. Todas. Mas não é... Todas têm que estar no CPF. Justo. O cara pode ter 50 contas, mas tem que estar no CPF dele. No mesmo CPF. Mas tem que ter a autenticidade desse CPF, né? Sim, tem que ter autenticidade, sem dúvida. É complexo, olha só. É complexo. É muito complexo. Mas essa galera acha que nunca vai acontecer nada, né? Por isso que falam. A galera da internet... Você já passou por alguma questão dessa? Principalmente esse caso que teve a repercussão... que foi nacional. Tem gente que vem e xinga e fala. Tá defendendo bandido. Lá. Eu não tô defendendo bandido, não tô defendendo... Eu tô defendendo direitos. Então, assim, eu fui... Inclusive, nas entrevistas que eu dei, eu fui muito taxativa. Eu não tô falando aqui que ele é inocente, que ele vai sair pela porta da frente, que vai dar tudo certo. A gente vai lutar pelo melhor, entendeu? Então, fazer aquilo que é justo naquele caso. Mas, como qualquer um outro. Mas sempre tem. Sempre tem. É que as pessoas brigam pelos direitos humanos até que elas não sejam afetadas por esse humano, né? Que quando ela é afetada por esse humano, os direitos humanos somem. A justiça vai ser feita, né? No padrão estabelecido pela lei, mas além disso a gente não permite, porque a função do advogado é justamente essa, né? Olha aí, ó. É disso que eu tô falando. Ô, doutora, viu que tem um copo aí, bacana? Tá tomando uma aguinha?
Eu tô amando, ele tá cheio de glitter. Não é bonito? Ele é lindo. Eu quero te dizer que esse é um presente nosso aqui, ó, eu em adoro parceria com os presente. nossos amigos da Cutelaria Rato. Tô vendo aqui, ó. A Cutelaria Rato que faz esses copos maravilhosos. Você quer uma opção legal de presente, que você pode, inclusive, personalizar, entre em contato com o pessoal da Cutelaria Rato através desse QR Code que tá aqui, porque lá você vai conseguir encontrar, inclusive, Ó, dá pra abrir a leilões. cervejinha. Isso é para abrir, ó. Vem um abridor. É muito legal. Chique. E lá eles têm facas artesanais as mais diferentes que você possa imaginar. Tem para todos os gostos, para todos os bolsos. Fazem leilões diários com até 60% de desconto. Então você não vai se arrepender. Vai lá conhecer. Tem joias de verdade. São muito lindas. Você pode escolher, inclusive, a lâmina que você quer, com o cabo que você quer. É muito legal. Corre nesse Instagram e vai lá na Cutelaria Rato, porque você vai gostar muito. Eu tenho certeza. Rato com H, né? Tô vendo aqui, ó. Cutelaria Ato com H. É Rato com H. Com H, tá vendo? Eu sempre falei pro Felipe, ó, esse nome aí... É complexo. Mas é o sobrenome do seu Francisco, que é o criador da cutelaria. Beijo, seu Francisco. Tô morrendo de saudade do senhor. Tem que ir lá visitar eles. Lá em Osasco, a fábrica fica lá. Ai, mas é lindo, olha. Muito bonito, Adorei. né? E é bom que a água fica geladinha o tempo todo. O tempo todo. Eu ponho uma pedrinha de gelo pra... Quando eu vou dormir, ponho água. De manhã ainda tá com gelo. E fica uma delícia. É muito bom. É muito bom. Doutora, me fala quais são os próximos passos aí profissionais. Me conta o que vem por aí com esse... o teu escritório tem... Sozinho agora tem pouco tempo, né? Faz 4 meses que eu assumi carreira solo. Olha aí que beleza. E aí, quais são os próximos passos? Me conta. Então, eu abri meu escritório bem cedo. Eu abri ele já faz... Assim que eu basicamente fiquei 1 ano só advogando, né, para um escritório. Depois eu já abri junto com a minha antiga sócia. Acabamos seguindo caminhos diferentes, né? Ela abriu o dela e eu fiquei com o meu. E aí agora é seguir em frente, continuar advogando, especializar bastante, trazer sempre melhores resultados, bastante qualidade, que eu gosto de atender com qualidade, gosto de fazer um atendimento personalizado. Então, assim, cada vez mais conseguir trazer isso para os clientes, atender melhor, né? Trazer bastante conteúdo. Então, hoje eu tenho... consigo falar bastante nos lugares, como eu estou aqui hoje falando um pouquinho do que a gente faz, dando algumas opiniões, enfim. E cada vez mais trabalhar bastante, conquistar as coisas pessoais e seguir. Boa. Advogado não para de estudar, né? Estuda, porque... E todo dia aprendendo, viu? Apesar das leis, as leis também vão mudando, né? Mas o entendimento da sociedade vai mudando e as leis vão se adequando, né? Vai vindo novos entendimentos jurisprudenciais, né? Que a gente tem que estar sempre atualizado. Então, as coisas vão mudando, a gente vai acompanhando. E não falo nem só nesse sentido, a gente fala também no aprendizado diário, né? Então, vai fazer uma audiência, vamos supor que um magistrado fale uma coisa que você não tinha conhecimento ou que você não sabia. Então, ali você já pega alguma coisa, informação nova, né? Algum processo de algum colega, você consegue adquirir informação. Então, assim, é uma profissão que todos os dias você aprende, não é uma profissão que você vai fazer literalmente todo dia a mesma coisa, como eu falei. É até complexo falar de um caso, por exemplo, a visitação dos avós que a gente estava falando, porque... vai depender do caso, vai depender das provas que tem. Então, assim, é uma coisa bem abrangente, né? A gente consegue trabalhar bastante e aprender sempre. Muito bom, muito bom. E você que tem curiosidade aí pode estudar só o juridiquês, é muito bom. Assistam as palestras não, os julgamentos online aí para ouvir o juridiquês, que é maravilhoso. Aliás, no TikTok tem umas que são maravilhosas. Vai lá ver o advogado tá de camiseta polo, aí o outro advogado fala, o meu colega não tá com decoro, eu não vou aceitar. Aí o juiz fala, não, se não tiver um terno e uma gravata, não vou aceitar. E aí... Já vi uma audiência assim. É muito bom. Já vi uma audiência assim. Na verdade, era uma sustentação oral, não era uma audiência. E o advogado, ele tava só com uma camisa, assim como você tá. Com camisa. Ele falou, não. Vai pôr uma gravata. Sem gravata não rolou? Não rolou. A audiência dele passou para depois, para ele conseguir colocar a gravata e voltar e fazer de novo. A audiência não, a sustentação dele. Olha que beleza, hein? Qual que foi o momento? Me conta algum momento engraçado, se é que pode ser engraçado, de alguma audiência contigo, assim. Chegou a acontecer alguma coisa
como essas, assim, que sejam engraçadas? Não, não, ou não consigo lembrar. Ah, no começo, assim, por exemplo, a audiência trabalhista, é que, assim, eu sempre fui meia... Eu sou ligeirinha nesse sentido, né? Então, a audiência trabalhista, ela tem um lugar certo para você sentar. Então, o lado da mesa, né? Onde senta a empresa e onde senta o reclamante. Reclamante e reclamada, né? Que a gente chama. Então, tem sempre o lugar certo. Você não pode sentar em qualquer lugar. E aí, quando você entra pela porta, né? Quando você está começando a atuação, você pergunta onde que eu vou sentar. Aí, o que você faz? Você espera o outro advogado sentar na frente, você abre a porta, espera, ele sentou, você senta do lado contrário. Mas tem advogado que já errou. Aí, o juiz vai lá e fala, doutor, é do outro lado. Mas se os dois estiver começando, então Já vai ficar todo mundo de pé. Aconteceu com uma amiga minha. Fica de pé os dois? Não, sentaram errado, aí tiveram que trocar. Olha que beleza. Eita, eu vou dizer uma coisa pra você, ó. Eu vou dar uma outra dica de ouro. A doutora também faz conteúdo na internet, né? Conteúdo com reacts e tudo mais. Então eu vou dar uma Posto dica bastante coisinha. muito legal. Aliás, segue aí no Instagram, tá aqui embaixo o Instagram dela, você pode seguir, tá bom? É Suelen Paulino. Facinho, facinho. Suelen com 2 L's. Suelen Paulino. Bem facinho, é o nome. Bem fácil, bem fácil. Mas eu vou dar uma dica pra você, que assim como a doutora e assim como eu, quer um espaço legal para você gravar os seus vídeos com qualidade, fazer o seu podcast, fazer o seu programa de TV, o seu merchan, tudo que você precisar, você precisa de um lugar como esse daqui. Esse aqui é o Estúdio Espacial, tá com horários maravilhosos, os preços incríveis e promocionais, uma equipe altamente qualificada, equipamentos maravilhosos, e você pode entrar em contato com eles, tá aqui, ó, @Estúdio Espacial Oficial. @Estúdio Espacial Oficial, para você entrar em contato e poder fazer os conteúdos com qualidade, tá bom? Porque isso faz toda a diferença, pode acreditar em mim. Conteúdo bom Sim. leva mais longe a sua mensagem. Com certeza, qualidade, Certo? né? Certo, doutora? Certíssimo. Eu quero saber qual é o seu veredito sobre a sua participação hoje. Eu quero saber qual é o julgamento final. Olha lá que beleza, ó. Temos um coração. Por essa vocês não esperavam, né? Eu levantei a plaquinha. Por essa sabia eu não que no momento esperava. Eu ia usar a plaquinha. A gente não fez, a gente faz o jogo dos emojis. Normalmente, hoje a gente não fez, passou, mas a gente usou um, tá vendo? Gostou de participar? Amei. Olha há quanto tempo que a gente tá falando, ó, Maravilhoso. nem parece, né? Faz 1 hora que a gente tá aqui hablando, hablando. Hablando e hablando, é isso. Eu quero te agradecer demais. Vou pedir pra você se despedir do pessoal, depois eu volto e me despeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Para saber mais algumas informações, saber mais conteúdos, dúvidas, enfim, qualquer coisa que eu possa estar ajudando, é só entrar em contato comigo lá pelo meu Instagram, que eu estou à disposição. Olha aí que maravilha, tá bom? Ó, então, se você quiser saber mais sobre o trabalho da doutora, você pode entrar aqui no Instagram dela, mas, por favor, não cometa crimes, amigo. Procura ela só para coisas mais simples. Vai ser mais fácil para você. Agora, caso você precise de uma coisa um pouco mais complexa, procura também. Ela tá lá, vai fazer o quê? Né? Procura. Certo, Silvio? Certo, Nicolas? Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, doutora. De verdade, espero que tenha gostado mesmo. É um prazer te receber aqui. Vou mandar um beijão pra Vanessa também, nossa assessora aí, que cuida da gente. Vanessa. Van, um beijo pra você. Beijo, doidinha. Ela é doidinha, mas a gente adora. Ela é doidinha, mas a gente adora. Obrigado de coração, Obrigada, tá? foi maravilhoso. Fica aberto aí pra gente falar nas próximas vezes com os casos famosos. Vamos trazer um dia só casos famosos pra gente fazer análise. Fazer uma brincadeira diferente. A gente traz mais advogado, faz tipo como se fosse um tribunal e a gente dá opinião. Pode? Boa! A gente pode, mas pode dar opinião assim? É opinião. Eu acho que é culpado ou não. A gente faz de um caso prático? Caso antigo. Caso antigo, sei lá, a gente faz a sustentação e a gente traz um novo julgamento. Dá pra fazer. A gente tem que olhar ali o código de ética, mas dá. Vamos nessa. Então vamos. Gostei. Eu gosto de coisa diferente. Muito obrigado mesmo. Boa noite pra você que ficou em casa assistindo a gente. Sabe que quarta-feira tem programa e eu te espero, tá bom? Segue a gente, se inscreve no canal, manda sua mensagem. Eu quero ouvir de onde você é. Manda mensagem pra mim, segue a gente no Instagram. Como eu sempre falo, cola mais, cola sempre, cola comigo. Beijo. Fui.